Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo, no capítulo 11 a 13. Na leitura passada, nós vimos nos capítulos 8 a 10 de Êxodo que Deus envia uma sequência de pragas ao Egito após o faraó continuar resistindo à libertação dos israelitas. As pragas incluem rãs, piolhos e moscas, seguidas de doenças que afetam os rebanhos, úlceras nos egípcios, chuva de pedras e fogo, granizo, e gafanhotos que devastam as colheitas, além de 3 dias de completa escuridão. Apesar do sofrimento crescente e dos apelos temporários do faraó, seu coração permanece endurecido e ele se recusa a deixar o povo de Israel partir, preparando o caminho para a última e mais devastadora praga. No capítulo 11, Deus avisa Moisés que enviará a última e mais devastadora praga ao Egito, a morte de todos os primogênitos, incluindo o filho do faraó. Moisés comunica ao faraó que essa praga causará grande clamor em todo o Egito, mas os israelitas, eles serão poupados. Mesmo assim, o coração do faraó permanece endurecido e ele se recusa a libertar os israelitas. É bom a gente lembrar, que os egípcios haviam feito o mesmo em relação aos bebês dos israelitas, matando-os e jogando no rio Nilo. E nós vemos aqui agora essa mesma situação caindo agora sobre os primogênitos de todo o Egito. Temos também um aspecto importante aqui, que a 10ª praga demonstra o julgamento de Deus sobre os falsos deuses do Egito. Na cultura egípcia, o faraó era considerado uma divindade, e seu primogênito era o sucessor divino. O ataque contra os primogênitos reflete o desmantelamento da ordem religiosa egípcia, mostrando que o Deus de Israel é superior. Embora não existam evidências arqueológicas diretas das pragas, textos egípcios, como o papiro de Ipuwer, descrevem catástrofes semelhantes às narradas no Êxodo, incluindo a morte de pessoas e animais, o Nilo se tornando sangue e grande sofrimento no Egito. Esses relatos são interpretados por alguns como paralelos históricos às pragas. O papiro de Ipuwer, um antigo documento egípcio datado do final do período do Império Médio, cerca de 1900 a 1500 a.C., contém um poema conhecido como As Admoestações de Ipuwer. E nesse poema ele descreve uma série de desastres que se abateram sobre o Egito. Embora o texto não seja uma confirmação direta das pragas, ele é frequentemente citado como um possível paralelo. Vejam só as semelhanças. A transformação da água em sangue. O papiro de Ipuwer diz que o rio é sangue, os homens têm medo de beber dele, e a água está fugindo e as pessoas têm sede. Também a morte do gado. No papiro de Ipuwer, todos os animais choram e o gado geme, lembrando que na 5ª praga há uma doença mortal no gado egípcio. Depois nós temos a escuridão sobre o Egito. O papiro de Ipuwer diz que o dia não é mais visível, a noite parece prolongada sobre a terra. No Êxodo nós vemos a praga da escuridão, a 9ª praga, que fica 3 dias sobre o território egípcio. E também os saques e perda de bens. No papiro de Ipuwer, veja, o ouro e a prata estão sendo levados, o pobre se tornou o dono de tudo. E uma 5ª semelhança ainda, que é a morte generalizada e luto. No papiro de Ipuwer, a tristeza está em toda parte. Muitos mortos são enterrados no rio e os homens estão diminuídos. Então é claro que essa interpretação que podemos dar desse papiro, tanto pode ser do ponto de vista histórico como arqueológico, mas o que nós podemos perceber é que o relato bíblico, ele não foge, evidentemente, àquilo que já aconteceu outras vezes no Egito. Então isso mostra apenas, a ação de Deus através da forma como Moisés e Arão se dirigem a Faraó e os eventos vão acontecendo.
No capítulo 12, Deus ele estabelece a Páscoa como um memorial perpétuo. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, comer sua carne com pães sem fermento e ervas amargas, e marcar as portas das suas casas com o sangue do cordeiro. Naquela noite, o anjo da morte matou todos os primogênitos egípcios, mas passou sobre as casas com o sangue. O faraó, desesperado, permite a saída dos israelitas, que partem apressadamente, levando os despojos dos egípcios. A Páscoa é um importante ato central da salvação na teologia bíblica. O sangue do Cordeiro aponta para a substituição e redenção, elementos que no Novo Testamento são ligados ao sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João capítulo 1, versículo 29. Além disso, a libertação do Egito é constantemente lembrada como um marco da fidelidade e do poder de Deus ao longo das Escrituras. Cabe ressaltar também e fazer uma correção, porque muitos, às vezes, traduzem a palavra Páscoa, que é traduzido por passagem e está correto, mas pensam que a Páscoa está relacionada à passagem do Mar Vermelho. Não, a palavra Páscoa ou Pessá está indicando a passagem do anjo da morte, da ação do próprio Deus, que passa sobre a terra do Egito trazendo juízo. Então a palavra Páscoa ou Pessá quer dizer a passagem, e passagem do anjo da morte. No capítulo 13, na consagração dos primogênitos, nós vemos também o caminho da libertação. Deus ordena que todos os primogênitos de Israel sejam consagrados a Ele como lembrança da libertação. E também reforça a celebração da festa dos pães asmos. Deus guia os israelitas pelo caminho do deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A consagração dos primogênitos simboliza que a vida de todo o povo pertence a Deus. A nuvem e o fogo revelam a presença constante de Deus, guiando e protegendo o seu povo. Esse evento aponta para o tema recorrente de Deus como pastor e protetor. Um aspecto importante é justamente o trajeto do Êxodo. Traçar o caminho do Êxodo é um desafio arqueológico. A rota pelo deserto do Sinai é debatida e a identificação de locais mencionados como Piairote é incerta. No entanto, descobertas como acampamentos nômades da Idade do Bronze e inscrições proto-sinaíticas sugerem a presença de grupos semitas na região, que poderiam incluir os israelitas. Então, a rota tradicional do Êxodo, nós temos a saída do povo do Egito. Depois de um ano, eles chegam ao Monte Sinai, o Monte Horebe, onde recebem a lei, e depois de um ano, eles chegam próximos à terra de Canaã. Então, essa jornada, que já é uma jornada longa, porque havia uma outra estrada, que era a estrada litorânea, só que ela era uma estrada que circundava a terra dos filisteus. Então, com receio de que houvesse alguma guerra e isso trouxesse algum tipo de revés ao povo, ou desânimo, então eles resolveram fazer esse trajeto mais longo, que durou 2 anos para chegar à terra de Canaã. E claro, depois nós vamos ver que algumas situações causam com que o povo fique demorando durante 40 anos na região, justamente por causa da sua desobediência. Os capítulos 11 a 13 de Êxodo representam um marco na história da redenção, unindo elementos históricos e teológicos. Embora as evidências arqueológicas sejam indiretas e debatidas, elas fornecem pistas sobre a vida e os eventos no Egito e também no deserto. E teologicamente, esses capítulos são fundamentais. Eles destacam a soberania de Deus, a sua fidelidade em libertar os oprimidos e a antecipação do sacrifício redentor no Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua leitura.